Muito bem, é um trabalho investigativo que a gente está fazendo para trazer a realidade dos fatos. A Copa América, apenas 28 jogos, e eu também sou jornalista esportivo, então dá para dizer com propriedade o que acontece, né? Antes de eu passar a bola para os melhores analistas. O atleta de elite, né, da seleção da Argentina, Colômbia, Brasil, eles são os cidadãos mais protegidos do mundo em relação a cuidados. Antes de chegar ao Brasil, todos esses atletas são testados. E se eles estiverem positivos para a Covid-19, eles são impedidos de viajar. E, por exemplo, aqui em Goiânia, o Serra Dourada vai servir de apoio, o Antônio Ascioli, o Estádio Olímpico. Então, esses atletas vão viver um mundo paralelo. Não é um mundo de pessoas comuns, né? E os jogadores são testados praticamente todos os dias em relação à Covid-19 e serão todos vacinados. Então, essas são as informações reais e verdadeiras. Como a gente mostrou aí, o número de jogos do Campeonato Brasileiro supera em 40 vezes, pelo menos, o número de jogos da Copa América. E ainda a gente tem, acontecendo na América do Sul, a Libertadores da América, a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, né, aqui no nosso próprio país. Então, é muito importante trazer todos esses dados para a análise dos nossos comentaristas. Eu vou começar com o Jean Lopes, que inclusive é jornalista esportivo. Jean, o Brasil acertou em aceitar esse convite aí de sediar a Copa América? Claro que sim, Rafael. O Brasil hoje é um país que está conseguindo manter um equilíbrio entre o combate à pandemia e tocar a economia e tocar as coisas do cotidiano da forma mais normal possível. Tanto é que nós estamos agora com o PIB positivo, o Brasil está melhorando a economia, a gente vai falar disso posteriormente. Então foi um acerto, sim. Eu quero, inclusive, dizer aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, que sexta-feira tem um jogo da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira irá jogar contra o Equador, a seleção do Equador, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O Equador que vai sair lá do alto da América do Sul, descer todo o continente até ali no pezinho do continente, no Rio Grande do Sul. E esse jogo será transmitido pela Rede Globo de televisão, que detém os direitos das eliminatórias. Eu não vi na grande mídia, eu não vi na oposição brasileira, eu não vi na esquerda brasileira nenhuma crítica a isso. Né? Terça-feira que vem, o Brasil sairá do país, vai jogar lá no Paraguai, a seleção brasileira, e depois retornar ao país. Ou seja, transitando na América do Sul, sem nenhuma crítica, sem nenhuma contestação da grande mídia brasileira ou da esquerda brasileira, da oposição. A Copa América, os jogos serão todos aqui, as seleções entram, são todas testadas e eles ficam fixos no lugar, não ficam transitando pelo continente. O risco é bem menor. Eu quero dizer que todos os jogadores e as comissões técnicas das seleções são vacinadas, são protegidas pela Conmebol. Não há risco nenhum. O que ocorre é que a Copa América está acontecendo no Brasil, é um ato do presidente da República, né, que aceitou essa missão, e também será transmitido pelo SBT, não pela Rede Globo. Por isso, tanta hipocrisia reinante na nação, Rafael. Muito bem, vou cumprimentar o Frederico Rodrigues, ele que é escritor, analista político e também é membro fundador do Direita Goiás. Tudo bem, Fred? Seja muito bem-vindo ao Jornal Brasil Central. Tudo bem, Rafael? Uma grande honra estar aqui com vocês. Só para deixar claro, sou membro fundador da Frente Conservadora de Goiânia, apesar de eu fazer parte do Direita Goiás também, do nosso grande Cristóvão lá. Estou aqui acompanhando os debates, né? Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas estou muito feliz de poder participar. Já gostaria, inclusive, de deixar meu comentário a respeito dessa situação da Copa América, né? Como o Jean bem disse aí, é uma situação claramente política. Não há nenhuma preocupação com saúde, não há nenhuma preocupação com a população. O que a gente está vendo aí são grupos se mobilizando para atacar uma decisão do presidente. Nesse caso, uma decisão do governador também, uma decisão acertada dos dois, né? Diante do que estamos vivendo, já está mais que na hora de começarmos a procurar formas de retomar a nossa vida normal. E eu acho que é isso que o presidente e o governador estão fazendo, e diga-se de passagem, respeitando todos os protocolos.
Não há como respeitar mais protocolos do que já estão sendo respeitados agora. O Jean trouxe aí um dado muito interessante que, na verdade, toda a população já percebeu, né? Não há mais esse tipo, não há mais esse espaço para essa manipulação. A única crítica que a Copa América está recebendo é justamente por ela estar sendo transmitida por uma emissora concorrente da Globo, que no caso é o SBT. Porque todos os jogos de futebol estão acontecendo, inclusive em território nacional, da mesma forma. Ou seja, todos os protocolos estão sendo tomados, todos os cuidados estão sendo observados. Então, por que não pode ter o jogo? Por que a população não pode ter o direito a voltar a se divertir? Simplesmente porque tem intenção de prejudicar. Pessoal, eu acho que o nosso ouvinte aqui é uma audiência muito qualificada, eles já perceberam isso. Isso nada mais é do que política. O que eles estão fazendo aqui, proibir que você assista ao futebol, tentar proibir que você volte a assistir seu futebol, ainda mais dentro dessa situação, é só para prejudicar os adversários políticos. Então, eu acho que assim, não tem muito o que se dizer. Não há um prisma objetivo, moral, por onde você consiga proibir essa Copa América, sendo que outros jogos estão ocorrendo, e inclusive outros jogos de outros campeonatos que estão sendo transmitidos pela Globo. Porque esse problema é só com um campeonato que vai ser transmitido pelo SBT. Obrigado. Primeira participação do Fred, né? O Fred Rodrigues, que é membro fundador da Frente Conservadora. Está corrigido, porque são movimentos parecidos. Martiniano Cavalcante, a sua opinião sobre a realização da Copa América no Brasil, Martiniano? Eu vou repetir aqui o que eu disse ontem, porque nós conversamos sobre isso ontem. O que ocorre não é ficar focando, não é a minha perspectiva, num setor ou no outro. Você não pode assumir o raciocínio de que um tumor a mais numa pessoa, num organismo que está com metástase, é algo absolutamente normal. Sobretudo quando se trata de um caso social como o Brasil. O que é objeto de discussão é o conjunto da obra, não é um ato específico. Em todos os momentos onde houve a colocação das hipóteses de retorno às atividades normais, houve um intenso debate. Um intenso debate. Não participaram desse debate aqueles que morreram. Não é? Nós estamos quase chegando a 500 mil vítimas. Então, esses estão fora do debate. O problema é que a forçação de barra, a ideia da imunização por rebanho, adquiriu um processo de afrouxamento e depois de rigidez. É um afrouxamento e uma rigidez à medida que as UTIs vão se tornando mais lotadas. Então, o problema é global. Se nós estamos num quadro dantesco desse modo, que não pode, é um absurdo dizer que nós estamos numa situação gloriosa em relação ao enfrentamento da Covid. Se nós estamos, na minha opinião, numa situação tão trágica, o conjunto da obra precisava ser objeto de uma crítica mais consistente. Agora, eu não vejo, numa situação de descalabro, do salve-se quem puder, como nós estamos, de ficar, de fato, insistindo em algo que é uma incoerência. Se não é possível discutir tudo o que acontece nas atividades do país de modo sensato, não há por que ficar insistindo numa crítica localizada quando se abre uma igreja, ou quando se abre uma outra atividade, ou quando se vai fazer 10% dos jogos que já estão ocorrendo no país. Eu não entro nessa. Agora, não me eximo hipótese nenhuma de dizer que essa é uma situação caótica, que a responsabilidade dela, e não é por causa da Copa América, é pelo conjunto dessa obra, a responsabilidade dela está efetivamente, em primeiro lugar, no governo federal. Então, a objeção, e eu concluo aqui, daqueles que fazem a Copa América, não o fazem porque eles foram contra ou foram a favor da volta do Campeonato Brasileiro, eles foram contra também. E defendiam outras medidas. Eu acho que esse tempo passou, que o Brasil está numa situação em que o processo de relaxamento geral tornou-se uma situação de fato, viu, Rafael? Ok, eu acho que, inclusive, desde essa última palavra, que se nós fizermos uma pesquisa com a população, há uma descrença da população no processo dessas medidas todas. Eu acho que isso evolui. Isso é trágico, mas faz parte dessa realidade lamentável, infelizmente. Ok, o Jean pediu a palavra, porque daqui a pouco eu tenho mais informações sobre campeonatos que são disputados no Brasil, número de jogos. É muito importante a gente trazer com clareza, jornalisticamente, um raio-x da realidade do futebol, especialmente no Brasil. Pois não, Jean?
Rafael, o que a gente vê claramente é a hipocrisia reinante no Brasil nessa questão. Veja bem, no final de semana passado, se não me engano, sábado, houve manifestações em várias cidades do Brasil. Verdade que foram manifestações esvaziadas, pequenas, né? Poucos gatos pingados, apesar das imagens manipuladas, dos vídeos manipulados que circularam pela internet. Mas houve aglomeração, seja de 500 pessoas, seja de 200, seja de 100. Em São Paulo, que deu um pouquinho mais, seja de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. E não houve uma só crítica nas grandes emissoras do Brasil, nos grandes jornais do Brasil, no Congresso pela esquerda, no Congresso pela oposição. A Rede Globo, que hoje praticamente é a guia mestre da esquerda brasileira, porque por interesses comerciais, não ideológicos, a gente sabe que a Rede Globo não tem ideologia nenhuma no coração. Talvez os seus profissionais tenham, mas a Rede Globo não. O que interessa para ela é dinheiro e poder. E no momento, para ela alcançar dinheiro e poder, ela tem que voltar a apoiar a esquerda, e é o que ela tem feito. Eu não vi nenhuma crítica a essas manifestações no final de semana passado. Como eu não vejo crítica de ninguém sobre os diversos campeonatos, inclusive internacionais, com aviões entrando e saindo do Brasil o tempo todo, com seleções ou times de futebol vindos de todos os países da América do Sul, né, no campeonato sul-americano, na Copa Libertadores e também aqui, de forma interna, no Campeonato Brasileiro e séries A, B, C e D. Portanto, Rafael, você que nos assiste, telespectador, você que nos assiste, ouvinte, preste atenção na hipocrisia dessa gente, no duplo sentido do que eles agem, do que eles falam, do que eles defendem, né? Na total inversão de valores. Isso é que a gente precisa falar de forma sistemática aqui, Rafael. Ok, eu vou trazer para vocês agora também quantos jogos aconteceram até agora nos campeonatos estaduais pelo Brasil. Jornalisticamente, a gente coloca no ar esse raio-x. Nosso Goianão realizou 74 jogos, o Campeonato Paulista 109, o Carioca 108 jogos, o Campeonato Mineiro 73, o Gaúcho 66, o Baiano 51, o Pernambucano 55, o Paraibano 28 e o Campeonato Sergipano 50 jogos, o Catarinense 80 jogos, o Paranaense 60, o Brasiliense 61. No Mato Grosso, o estadual realizou 50 jogos. No Mato Grosso do Sul, 54. No Campeonato Tocantinense, 20 jogos. O Amazonense, 50. O Alagoano, 36. O Cearense, 59. O Maranhense, 28. No Piauí, o estadual realizou 58 jogos. No Rio Grande do Norte, 18. Em Rondônia, 24. E em Roraima, 19. O total de jogos realizados pelos campeonatos estaduais Brasil afora somam 1.231 jogos. Deixa esse número na tela aí, por gentileza. 1.231 jogos realizados nas séries A dos campeonatos estaduais. Isso representa, eu gosto muito de números também, 43 Copas Américas. 43 Copas Américas, se a gente for colocar a proporção de jogos. E olha, e eu repito, esses jogadores, eles têm uma estrutura descomunal em relação ao jogador comum. Portanto, eu creio que isso é um grãozinho de areia no meio de um oceano. Essa é a grande realidade. Repito, né? E te chamando de inteligente. Esses jogadores, eles são testados praticamente todos os dias. Antes de viajar, eles são testados. Então, eles vão ficar isolados em lugares abertos, como o Estádio Serra Dourada, Estádio Antônio Ascioli, Estádio Olímpico, né? E outros estádios gigantes aí durante o Brasil. Eu acho até desnecessário a gente tomar tanto tempo desse jornal falando algo óbvio. E nós trouxemos aqui de maneira jornalística, eu não vi ninguém fazer isso, um comparativo do número de jogos. Inclusive, vou acionar a produção nos próximos dias para a gente inserir também o número de jogos da Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e várias competições que existem no Brasil. Lamentavelmente, uma guerra comercial entre a Rede Globo e o SBT.
Enfim, vamos registrar algumas participações aqui, Rafael, sobre a Copa América. A questão é simples, é porque a rede, o Globo não vai transmitir a competição. Rede em que não assisto mais, aliás, já substituí pela Rede Record e por vocês a TBC. Paulo Sérgio, Jardim América. Aqui não tem esse negócio não, se alguém está falando que assiste a Rede Record, a gente registra, um jornalismo verdadeiro. Mais participações, os comentários do Jean são fora da realidade, ele é negacionista. Em que mundo você está vivendo, Jean Lopes? O Vander faz esse questionamento para você. Ô, Vander, eu não sou negacionista, não adianta você querer me imputar rótulos, que é bem prático da esquerda ou dos simpatizantes. Eu sou uma pessoa que, inclusive, foi contaminado com a Covid, fiquei um mês em situação muito, muito difícil, lutando contra a doença. Pessoas muito próximas a mim morreram pela Covid. Um colega de trabalho, um tio, uma tia, um primo primeiro, pessoas, alguns amigos. Eu sou negacionista, eu só tenho uma forma diferente de pensar sobre o enfrentamento a essa doença. Né? Uma forma de pensar como um homem, não como um frouxo. Muito bem, o Pedro Afonso de Freitas diz o seguinte: se nós elegemos tantos marginais para câmaras de vereadores, assembleias legislativas, câmaras de deputados, para o Senado Federal, provavelmente os crimes praticados por torcedores seriam, no mínimo, 30 anos de cadeia em regime fechado. Matar o torcedor de outro time que não é o seu time é a pior ditadura praticada com covardia, porque não permite o direito de liberdade de uma pessoa torcer para o time que quiser. Enfim, ele faz um longo comentário aqui. Eu peço para que as pessoas sejam objetivas, para a gente registrar o maior número possível. Só um dado que é necessário: os jogos serão sem público, como todos que têm acontecido aqui no Brasil, né? Com exceção da Copa Libertadores, que a final foi permitido 5.000 pessoas no Maracanã, no mês de abril, se não me engano. E eu lembrando também que no sábado passado aconteceu a final da Champions League na Inglaterra com presença de público. Vários países da Europa estão tendo jogos de futebol com presença de público. Só uma informação, Rafael. Mais participações? 32017720. A propósito, concordo quanto ao repúdio a algumas figuras públicas que covardemente receberam a doutora Nise na data de ontem no Senado Federal, né? A propósito de um comentário feito pelo Jean Lopes. Boa tarde. A Zelma Gomes do Setor Moraes. Ela diz o seguinte: saúde e sucesso para vocês sempre. Ela gosta muito do Martiniano Cavalcante. Manda um abraço para ela aí, Martiniano. Para Zelma. Um abraço, Zelva. Eu aproveito aqui nesse momento para compensar um pouco as colocações sobre o debate, para dizer o seguinte: a hipocrisia tem aqueles que só veem o que querem ver. Veja, as pessoas podem ter o direito de ter sido contra a realização dos jogos e, sobretudo, de participação de torcedores, quando há essa possibilidade. E foram. Então as pessoas têm o direito de ter opiniões. Essa ideia de ficar desqualificando a opinião das pessoas é uma corrente forte no Brasil, que tem exercido uma opinião pública, uma pressão sobre a opinião pública, sobre os governantes forte, de que é preciso adotar a ciência, de que nós precisamos de um monitoramento, de uma intervenção mais séria, que não considera uma coisa menor a morte de 500.000 pessoas. Então, essa é uma corrente, é uma linha de pensamento no Brasil. Não é preciso se desqualificar, é preciso ir ao fato. As pessoas ficam voando demais, evitam os fatos. Esse é o conjunto da obra. Por último, eu quero que você vá à internet e veja a inquisição que foi feita, a inquirição que foi feita pelo senador Otto Alencar com a doutora Nise Yamaguchi. Veja lá. Veja se ela merece esses qualificativos. Eu conheço o Otto Alencar, pessoa extremamente educada, um homem sério, compreendeu? É um sujeito de centro-esquerda, no limite, se é que for, entende? E, por último, Rede Globo é guia de quem? A Rede Globo é uma instituição de extrema-direita no Brasil e sempre foi. Nossa. Sempre foi e será. Foi parte fundamental do golpe de 64. Rafael. Continua sendo o que é. Vamos equilibrar o tempo. Deixa eu passar para o Fred. Não, só rapidamente, porque essa questão do Otto Alencar... O Jean falou aqui, Rafael, o Jean falou duas vezes, uma vez especialmente sobre a Nise, depois já falou duas vezes, além dos demais, sobre a Copa América.
Esse momento Martiniano, era o momento de fazer um bate-bola com o ouvinte, o telespectador, eu quero dizer ao Martiniano que eu sou presença fixa nesse jornal e eu tenho direito de participar dele. Rafael, é o seguinte, sobre essa questão do Otto Alencar... Você tem o direito como os outros, né? O direito que você não tem é tomar a fala dos outros, de falar mais que os outros. Esse é o direito que você não tem. Mas você você ultrapassa o tempo todas as vezes, você fala quantas vezes você quiser, entendeu? E eu não te repreendo. Então faça o mesmo comigo, por favor. Eu vou ter que passar por Fred. Rafael, antes do Fred, eu quero dizer o seguinte. Essa questão daquele senador nefasto chamado Otto Alencar, um homem mal educado, um grosseiro, um médico frustrado, ele tentou intimidar a doutora Anice, fazendo perguntas a ela sob pressão, com várias pessoas ali achincalhando-a, e ela respondeu de forma correta, e ele, de uma forma leviana, dizia que ela estava errada. Todas as provas de que ela respondeu certo, e ele não, ele que decorou aquele texto, estava tudo ali, ó, por baixo, né? Ele estava errado e ela certa. Só que ele deixou transparecer, porque ela foi calada o tempo todo, foi interrompido o tempo todo, foi atropelado o tempo todo, que ele é que era o conhecedor da matéria e não ela. Vá à internet e procure os vídeos honestos para ver quem é que respondeu certo e quem é que falou bobagem. Otto Alencar é um homem despreparado, um homem que humilha e ofende mulheres. E alguém que apoia um sujeito desse não merece um mínimo respeito, Rafael. Frederico Rodrigues, a sua opinião. Quem merece respeito é quem agride as pessoas, como você faz com o Otto Alencar, para justificar seu pensamento, que você repetiu exatamente o que disse na primeira fala sua, especial sobre a Anísio. Eu apenas recomendei às pessoas que vejam Frederico o vídeo. Rodrigues, deixa eu pensar. Olha, pessoal, deixa eu falar um pouquinho aqui, é a primeira vez que eu tô vendo, eu sei que vocês estão aqui todo dia, mas eu tô chegando aqui agora, então realmente não quero passar por cima de ninguém, mas a verdade é que eu vi algumas falas do Martiniano aí que realmente eu discordo bastante. Quando ele diz que há uma desqualificação do discurso no Brasil, realmente é uma desqualificação do discurso no Brasil e uma desqualificação das opiniões, mas essa desqualificação vem de justamente quem quer imputar a qualquer pessoa que pense diferente o rótulo de negacionista. Assim como o ouvinte acabou de fazer com o Jean aí. Sempre que você discorda de alguma coisa, de alguma medida que está sendo tomada pelo um novo sistema, né? Isso que convém chamar de ciência agora, esse novo sistema que tenta empurrar todas as definições para nós sem que haja um mínimo debate e que muitas vezes volta atrás nas próprias decisões que tomou. Você vê, até pouco tempo atrás você não poderia dizer que o vírus foi fabricado por humanos. Você seria banido das redes sociais. E agora o Facebook já voltou atrás, diante das circunstâncias, diante das evidências, e diz que você pode novamente voltar a discutir se o vírus foi fabricado por humanos ou surgiu naturalmente, né? Então, assim, não há essa verdade absoluta. Isso não há verdade absoluta. Não há porque você chamar uma pessoa de negacionista só porque ela discorda de você. Eu tive problemas técnicos aqui, não pude comentar sobre a Anísio Yamaguchi ontem, mas aquilo ali foi uma vergonha, Martiniano. Me desculpa. Ali são senadores, maior instância do parlamento brasileiro. Mas aquilo ali foi uma vergonha. Eles se aproveitaram de retórica, eles se aproveitaram das dezenas de assessores que eles têm para poder criar seus textos ali, poder repetir de forma robótica, para atacar uma mulher de uma forma extremamente ignorante, de uma forma extremamente covarde. É uma oncologista, uma pessoa que trabalha há vários anos tratando talvez a pior das doenças, né? Uma doença que você não trata só o paciente, você trata a família também, porque ela afeta toda a família, ou seja, é uma pessoa que tem sua vida toda tendo serviços prestados para a população. E o jeito que ela foi tratada ali foi uma vergonha. O Otto Alencar, que você citou como exemplo, me desculpe, meu amigo. A vida dela me desculpe, o Otto Alencar não é exemplo. Mas eu sei, mas é a forma. É a forma que você tem que ter respeito. Mas você tem que ter respeito. Você citou o Otto Alencar como exemplo. O Otto Alencar não é exemplo. Olha aqui, você viu o que ele fez? Ele perguntou para ela. Rafael, bote o vídeo. Ele perguntou para ela, olha, ok, deixa eu te falar. Ele perguntou para ela qual era o exame utilizado para identificar a presença de Covid. Ela respondeu para ele de forma clara: agentes neutralizadores. Ela respondeu para ele de forma clara: agentes neutralizadores. Ele escutou e depois disse que ela não respondeu. Depois respondeu agentes neutralizadores também. Tem esse vídeo. Eles mentiram em tempo inteiro. Eles usaram pressão para desqualificar a informação dela, para desqualificar a fala dela. Que lhe foi uma vergonha, talvez entre como os episódios mais vergonhosos da política brasileira. Sinto muito, não há como defender aquilo ali. Aquilo ali que foi feito ontem, como você falou, talvez até um ato falho que você começou, mas como você disse, foi uma inquisição. Nada mais foi do que uma inquisição. Totalmente injusta, uma CPI que já tem resultado definido.
Não, você pode pôr quanto vídeo você quiser, mas o pessoal vai ver outros vídeos também. Você vai colocar uma parte, tem a parte onde o Otto Alencar passa vergonha. Onde ele pergunta uma coisa... Otto Alencar. Olha, o Frederico. Inquisição, tá correto. Eu apenas disse aqui, veja. Não são simples, nada são simples. Não é simples quando você quer e complicado quando você não quer, Martiano. Infelizmente não é assim. E ver se tem lá esse desrespeito, essa dramatização que a extrema-direita faz. Ué, mas qual vídeo? Uma mulher mas qual vídeo? Ela é incompetente, ela não entende nada de Covid. Não é, nada. não é. Olha aí, não é. Ela respondeu corretamente as perguntas. Ela respondeu corretamente as perguntas e os senadores simplesmente usaram a força para atropelar ela. Viu, Frederico? Sabe por que vocês choram tanto com isso? Que foi o depoimento mais desastroso dos governistas. Não foi. Dos governistas. Não foi. Foi uma vergonha para os senadores. Eu quero que você debata, Frederico, o conteúdo da fala dela. Eu estou debatendo. Sim, mas eu acabei de trazer o conteúdo. Enquanto eu estava trazendo o conteúdo, você estava falando em cima da minha fala. Como que eu vou bater o conteúdo se você fala em cima do que eu estou dizendo? Uma pessoa que chegou a negar a vacina, meu amigo. A vacina. A fala dela. Ora, isso encerra a questão. Eu só fiz na minha fala. Isso não encerra a questão. Ela está utilizando os meios que ela tem para proteger as pessoas. Se ela acredita que ela pode utilizar a medicação off-label para tratar as pessoas, qual o problema? Qual o direito meu que eu tenho de falar para o médico não tratar o paciente? Uma pessoa, ela pode acreditar nisso, e pode e deve. E ela fez isso. E os pacientes delas também têm o direito de acreditar. E qual o problema? Isso, e foi desmoralizada, literalmente, e pode e deve, como o presidente da República acredita em cloroquina para cuidar de Covid. Você deve ter visto um... A verdade é que as próprias pessoas que criticam também. O secretário de Saúde, o Dória, tomou. O Davi Wipe tomou, um dos maiores especialistas em vírus do Brasil, tomou. Isso lá é um argumento. E qual que é o problema disso? Ele tem o direito... mas ele tem o direito ou não tem? Não, claro que é um argumento. É o argumento da sua escolha. A escolha da liberdade médica e a escolha da liberdade do paciente. Vamos fazer o seguinte, deixa eu passar para o Jean Lopes agora, para a gente... Só para encerrar isso, o problema aqui é o seguinte, quem acha que tratamento precoce, cloroquina e vermectina é antivirótico e eficiente no Brasil, quem acha que imunidade de rebanho é o melhor caminho para resolver esses problemas, quem acha tudo isso, de fato tem que defender a Anísia, porque foi o conteúdo que ela disse. Quem não acha, isso ficou evidente claramente. Minha memória agora me traz a recordação de que você falou aqui no Jornal Brasil Central de que o seu filho teve Covid e tomou ivermectina. Estou certo ou errado? Tomou. Claro que sim. Estava no protocolo do Ministério da Saúde no início da pandemia. Ok. Estava no protocolo do Ministério da Saúde. E foi isso. E esse processo evoluiu. E eu já disse, não foi só isso não, Rafael. Eu disse aqui que no início desse processo isso poderia ser, sim, uma boa intenção de dar um tiro no escuro para tentar resolver. Ocorre que isso evoluiu mundialmente, amigo. Evoluiu mundialmente. Há uma compreensão no mundo sobre isso. Isso está superado. As pessoas têm o direito de utilizar. Não está superado. Você está tirando a opção de tratamento. Deixa eu passar. Por que você quer tirar a opção de tratamento das pessoas? Ok, deixa eu passar para o Jean, que ele está aqui querendo falar e ficou polarizado entre vocês dois. Aliás, um debate muito bom entre vocês dois, Jean. Não, é porque o Martiniano, assim como Otto Alencar, o Renan Calheiros, o Omar Aziz, a Zenaide Maia, uma senadora lá do Rio Grande do Norte, desqualificaram a doutora Nice Yamaguchi, 40 anos, renomada no mundo todo. Então, eu vou concordar com o Martiniano. Realmente, a doutora Nice não entende nada de medicina, de ciência. Quem entende é o Otto Alencar, o Renan Calheiros, o Omar Aziz e o Martiniano Cavalcante. São esses os entendidos de ciência. A doutora Nice, com 40 anos de profissão, é uma leiga total. Eu só quero lembrar que existem vários estudos no mundo que comprovam que o tratamento precoce, no início dos sintomas, é muito eficaz. É extremamente eficaz. Vários estudos no mundo dizem isso. Outra coisa, a doutora Nice, em momento algum, negou a vacina. O que ela disse foi muito claro, que a vacina é um processo preventivo. E o tratamento precoce, como o nome diz, é um tratamento que deve ser usado quando as pessoas começarem a ter os primeiros sintomas.
O que ocorre é que a esquerda e a oposição brasileira quer ver o caos, quer ver a dor, quer ver as pessoas sofrendo, para eles usarem isso como força motriz visando as eleições de 22. O tratamento precoce, que já salvou milhares de pessoas no mundo inteiro, é ignorado e a esquerda não quer que seja usado exatamente para o caos ser maior e ela usar isso como narrativa eleitoreira em 2022 ou para tirar o presidente da República através de um impeachment nefasto. A verdade é só essa. Eu prefiro acreditar, quando se trata de ciência e medicina, na doutora Nice, do que em todos aqueles senadores, a maioria deles envolvidos em corrupção, em desvio de dinheiro público. E outra coisa, eu peço aqui a todos os presentes, inclusive o Martiniano, que de uma forma online seja presente, que nunca a mãe de vocês, eu não posso falar da minha, que ela já é falecida, ou a esposa, ou uma filha, ou uma namorada, ou quem quer que seja tratado daquela forma que a doutora Nice foi ontem, por homens machistas, homens maus, homens canalhas, que fizeram o que fizeram com aquela mulher em nome de política suja e imunda que foi usada naquele Senado Federal ontem. Eu repudio qualquer pessoa que defenda aqueles caras no que eles fizeram com a doutora Nice ontem. Não estou falando aqui de cloroquina, de lado A, lado B, estou falando de um ser humano que foi massacrado por homens corruptos. Ok, vamos passar a bola agora para Michele Buzon, que traz o próximo tema do nosso debate. Michele.